Olá, nesse programa Entrevista NF a gente vai conversar com Antônio Carlos Teixeira de Freitas sobre terapia ocupacional. Para a gente começar essa conversa, eu queria saber o que é terapia ocupacional. Bem, terapia ocupacional é um curso de nível superior que se faz na área de reabilitação e que o objetivo dela é trabalhar a parte bio, psicossocial, para que o paciente possa ser reintegrado à vida dele ativa, tanto na sociedade como na parte esportiva ou outra área que ele lida. Ou seja, para que o paciente tenha uma vida normal. Normal. Então, baseado nisso, a gente se preocupa muito com a vida, as atividades de vida diária, que a gente se chama de AVD, que é se o paciente é capaz de estar realizando todas essas atividades da vida diária. E o terapeuta ocupacional, ele trabalha em conjunto com outras áreas? Sim, ele trabalha com a equipe multiprofissional, numa área de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, assistência social e o médico, entendeu? E o terapeuta ocupacional, ele trabalha quando o médico encaminha o paciente para ele com a patologia ou com um laudo patológico de que o paciente tem, e após isso o terapeuta ocupacional, que a gente chama de TO, ele vai fazer uma avaliação, vai fazer uma anamnese do paciente para saber realmente qual é o problema dele e qual é o tipo de atividade, qual é o tipo de tratamento adequado àquela patologia. Como é que atua um terapeuta ocupacional? Não prescreve medicamento, mas a gente avisa, por exemplo, o médico que uma criança, por exemplo, está muito hiperativa, além do trabalho que a gente faz, e o médico tem a medicação adequada também para cada paciente. Quer dizer, quem receita é o médico, entendeu? O terapeuta até sugestiona o médico no sentido assim: olha, está achando que ele está muito agitado, você não acha que poderia rever a medicação dele? Então o médico, a gente manda o paciente para o médico vai rever. Então, mas nós, o terapeuta, não prescrevemos a medicação. Depois desse estudo que você faz do paciente, dessa avaliação que você faz, no sentido de saber qual é o tipo de atividade que você vai trabalhar, como você tem que trabalhar com ele, você tem que mostrar para ele que aquilo que vai fazer tem que ser prazeroso. Então, por isso o nome diz terapia. Não é um exercício. Ele tem que olhar para aquilo como se fosse assim: não, eu estou gostando de fazer isso, eu não vou entrar no consultório e ficar chorando, entendeu? Porque ele não vai me maltratar, ou não vai fazer qualquer coisa diferente. Como ninguém faz profissional consciente, ninguém vai maltratar o paciente. Pelo contrário, tem que fazer tudo para ele se sentir bem. E o terapeuta ocupacional, você vai usar tudo aquilo que vai fazer o paciente estar gostando de fazer aquilo, entendeu? Senão não é terapia, entendeu? E o ocupacional que diz, não é você, por exemplo, pegar qualquer coisa para poder fazer passar o tempo. Não é, por exemplo, assim: não estou fazendo nada, eu vou ler um livro. Não estou fazendo nada, eu vou jogar baralho. Tá. A pessoa diz assim: jogar baralho, o que é jogar baralho? É um esporte, um divertimento. Mas eles não sabem quando você está trabalhando a parte mental, você está fazendo coordenação mental no sentido assim, que carta que eu jogo fora, se eu pego o que está na mesa, se eu não pego o que está na mesa, quer dizer, então um joguinho de memória, descobrir aquele negócio, como que você trabalha a parte cognitiva da pessoa, a parte psíquica da pessoa, lembrar onde que estava a figura parecida com aquela. Isso tudo parece uma brincadeira, mas no fundo tem um objetivo. Entendeu? Mas sempre se leva em consideração, então, pelo que eu entendi, o que o paciente gosta de fazer, justamente porque ele tem esse prazer no ato de se exercitar dessa maneira. Eu, por exemplo, trabalho assim: eu coloco uma opção de coisa na mesa e vejo qual que é o interesse dele. Por exemplo, pintura é uma terapia espetacular, desenho é uma terapia espetacular, porque além de você ele vai pondo para fora tudo aquilo que ele está lá dentro. Se ele vai fazer um desenho, ele faz um desenho com cores escuras, ele está tenso. Então você começa a fazer um desenho com cores claras, ele sabe que ele está relaxando.
Tem paciente que não consegue pegar o lapiseira, porque muitos dele acham que é fezes, por causa da coisa. Tem uns que já pegam lápis preto primeiro, a gente põe preto, colorido, lapiseira, canetas, hidrocor, pincéis, tinta. Então a gente vê, eu trabalho dessa maneira, vejo qual é o impulso dele. Você vai pegar o pincel com tinta, então eu sei que aquela parte toda para trás, aquilo para ele já passou na fase dele. Então ele quer tinta, quer pincel. Então vamos ver o que ele vai fazer. O trabalhador do ramo offshore, ele tem mais probabilidade de desenvolver uma doença ocupacional? Sim, eu trabalhei em hospitais psiquiátricos e a gente tinha muitos pacientes que às vezes eram pacientes que viviam embarcados, entendeu? E que às vezes muitos deles até chegaram a ser afastados do serviço por causa da doença que ocasionou. E isso é uma coisa às vezes até importante, porque ele afasta às vezes temporariamente, e seria muito importante se as empresas, todas elas, não estou dizendo que não façam, se preocupasse com aquele funcionário deles que está de licença por motivo de doença. Por exemplo, alguém da empresa liga para ele, como é que você está? Um colega vai visitar, vamos procurar rápido para você voltar, quer dizer, isso faz a autoestima do paciente se elevar, que ele tem que recuperar, porque a pessoa está sentindo falta dele, entendeu? E isso é muito importante, às vezes, até no tratamento da pessoa, a amizade, o interesse da firma, se preocupar. Ah, não, vou fazer uma visitinha para eles, os colegas, entendeu? Vou fazer uma visita para eles. Eu estou com um caso de um paciente, não dessa base de embarcado, mas sofreu um acidente por um traumatismo craniano. Ficou 4 meses em coma. Voltou com a parte motora toda comprometida. Mas o nível intelectual dele está normal. Ele conhece as pessoas, ele não está falando ainda porque está com problema. Mas eu mando ler as coisas, ele lê, não fala. Eu peço uma outra pessoa para ler errado. Então, quando é errado, ele faz assim com a cabeça que não é. Então, eu sei que ele está com baixo cognitivo. Conta, ele faz as contas. Eu passo uma conta e digo assim, esse o resultado. Ele vai, já aponta para o resultado certo. Quer dizer, então, a coisa que eu estou sentindo mais bacana desse tratamento que eu estou fazendo é que todos os amigos de faculdade, todos os amigos de futebol, sempre tem 3, 4 na casa dele. Se tem um jogo de futebol que ele sabe que torce para um time, eles vão lá assistir o jogo com ele. Então aquilo está dando um ânimo nele, uma força de vontade tremenda de sair daquela cama e estar junto com os colegas, que o tratamento está indo assim maravilhosamente bem. Já que ele tem uma equipe toda grande, com fisioterapeuta, com fono, com terapeuta, com enfermagem, ele está tendo todo um aparato que a gente vê que cada dia que passa surge uma melhora dele, que a gente não vê, o sorriso dele entender, um movimento que ele faz com o dedo, com a mão que ele não estava fazendo, um mexer com a ponta do pé, do dedo do pé. Isso tudo é um ganho para o profissional que está trabalhando com ele, que não tem dinheiro que paga. E essa recuperação dele, o senhor acredita também, em alguma parte, a essa pequena reinserção social que está acontecendo com ele? Muito, e isso é importantíssimo, principalmente a pessoa que está acamada, que está doente. É por isso que eu estou falando, no caso de você só ficar dentro de uma plataforma, faz aquele trabalho. Depois da sua hora de serviço, o que eles fazem? Só vão ficar na televisão sentado, não faz uma atividade física lá dentro, para movimentar o corpo, fazer um exercício, mudar a mentalidade de serviço, coisa assim, sair um pouco da rotina do serviço. Ler livros. Será que é um livro legal, interessante para ele ler, tendo aquela situação de estar lá dentro? A pessoa tem que saber qual é o livro ideal para a pessoa ler. Por isso que a terapia ocupacional, eu acho que devia estar presente também dentro de uma plataforma, no sentido de orientação, de estar lá fazendo umas atividades que façam eles relaxar e tire essa tensão da bomba. O conselho que eu dou é que dentro mesmo da plataforma, na hora que ele não esteja em atividade de trabalho, ele faça alguma coisa em benefício dele mesmo, do corpo dele,
um exercício. De preferência uma coisa que ele já goste de fazer. Gosta de fazer, entendeu? Para esquecer um pouco o trabalho. E quando ele sai, que é aqui fora, ele esqueça a plataforma. A plataforma vai ter o dia dele voltar para lá. Porque ele vive a vida dele. Ele tem faça tudo aquilo que ele gosta. Se ele tem família, ele dá atenção à família. Se ele tem filhos pequenos, dá atenção aos filhos. Porque senão o que acontece? Os filhos ressentem a ausência do pai aqueles dias na plataforma. E quando chega em casa, oi, irmão, já tomou café? E começa aquele negócio, não faz isso, desce daí, não sobe, você vai cair, isso daí é perigoso. Então, só ouve às vezes do pai, e já ouve o tempo todo da mãe, que a mãe fica sozinha com ele. Você vai se machucar, não faz isso, desce daí. Então, quando o pai chega, continua a mesma coisa, o filho começa até a ficar irritado, que você não ouve um sim, não houve um parabéns por ter feito uma coisa legal, e isso acaba criando um estresse. Às vezes o filho começa a se revoltar, porque ele está tendo ninguém olha para mim de outra maneira, entendeu? Ninguém me leva para poder ir a tal lugar, ninguém me leva para passear, não vão um fim de semana para a praia, ou não me leva no cinema. Quer dizer, então, quando a pessoa sai da plataforma, ele devia viver a vida dele, particular dele, com o marido, com a esposa, com os filhos, fazer aquilo que ele gosta, futebol, cinema. Ele ia no barzinho, tomar um shopping, que não é nada demais, até distrai também, faz até uma terapia, quer dizer, você está no meio social, conversando com os amigos, falando outras coisas que não é nem do serviço, discutindo futebol, o cara perdeu o pênalti, o cara podia ter feito aquele gol. Quer dizer, isso tudo desvia o pensamento e faz uma terapia com ele, diferente do que está lá dentro da plataforma. Nesse programa Entrevista NF, a gente conversou com Antônio Carlos Teixeira de Freitas, que falou sobre terapia ocupacional. Até a próxima!